E aí galera, aqui é o David, quer aparecer no próximo vídeo, assim como as pessoas do final desse vídeo estão aparecendo? Então comenta aqui embaixo o máximo de vezes que você conseguir, eu quero um salve. Comenta isso que no próximo vídeo tem altas probabilidades aí de você aparecer no vídeo. Então bora aqui assistir comigo. Em 15 de abril de 1912, o RMS Titanic afundou algumas horas depois de colidir com um gigantesco iceberg. Muitos filmes foram feitos desde então para contar a história do navio impossível de naufragar. E com isso não conseguiu concluir sequer a sua viagem inaugural. Pois é pessoal, a narrativa ficou ainda mais famosa depois que Leonardo DiCaprio protagonizou o filme homônimo baseado aí nessa própria tragédia. Com a direção de James Cameron, o longa conquistou 11 estatuetas do Oscar, incluindo melhor filme e melhor diretor, e ainda possui uma das maiores bilheterias da história do cinema. E no vídeo de hoje você vai conhecer algumas histórias envolvendo essa tragédia. Conheça agora um fato assustador do Titanic que tem aterrorizado o mundo. Titanic em terra firme. Uma das maiores questões que permaneiam o naufrágio mais famoso de todos os tempos é: por que os destroços do Titanic não foram removidos do fundo do oceano? Bom, o RMS Titanic afundou em 15 de abril de 1912, no meio do Oceano Atlântico. Por mais que a repercussão na época tenha sido massiva, as buscas pelos destroços não foram suficientes a ponto de localizar a embarcação. Somente em 1985 os destroços foram descobertos pelo oceanógrafo chamado Robert Ballard, que em parceria com a Agência Nacional de Oceanografia da França, o IFREMER, utilizou modernas sondas de varredura com câmeras acopladas que conseguiram então identificar os destroços do navio. 73 anos depois, no fundo do mar, é de se esperar que o Titanic não estivesse em ótimo estado de conservação e muito menos intacto. No entanto, diversas expedições subsequentes encontraram salões inteiros com lustres no lugar e mobílias espaçadas. Isso seria uma boa notícia, tá? Se apenas as duas peças principais dos destroços não estivessem a cerca de 600 metros de distância uma da outra. Isso mesmo que você ouviu, dobrando aí o trabalho de recuperação. A proa, que é a parte da frente do navio, é reconhecível, enquanto a polpa, que é a parte de trás, está em péssimo estado, pessoal. A fragilidade da estrutura em si é realmente preocupante, colocando em risco inclusive, galera, a localização atual dos seus destroços, uma vez que com a ação do tempo, o que restou do caso do luxuoso barco poderia ser arrastado pelo oceano, se perdendo do local original. A proa, por melhor que esteja, está fincada a uma altura de um prédio de 6 andares no solo. Retirar isso do fundo do mar, pessoal, diante aí da profundidade que se encontra, exigiria uma força descomunal vinda de um suporte da superfície, algo realmente impossível no meio do oceano. Em 2012, pessoal, 100 anos depois do naufrágio, os destroços do Titanic passaram a ser protegidos pela Unesco, que mantém todo o item com caráter histórico, arqueológico e cultural. Bom, dessa maneira, nenhuma expedição local poderá ser feita até os destroços sem o consentimento de sua organização, que não tem, pessoal, o menor interesse em retirar o colosso debaixo da água. Alguns planos mirabolantes foram cogitados para retirar o Titanic do fundo do Atlântico, como enchê-lo de bolas de ping-pong ou simplesmente injetar 180 mil toneladas de vaselina. Além dessas hipóteses meio absurdas, galera, foi arquitetado usar meio bilhão de toneladas em nitrogênio líquido para criar aí uma espécie de iceberg embaixo do barco, fazendo com que o Titanic flutuasse até então a superfície. Mesmo com todas essas suposições, nunca foi respondido objetivamente onde a embarcação de 269 metros e quase 50 mil toneladas poderia ser exibida em terra firme. O livro que previu o desastre. 14 anos antes do acidente, em 1898, o escritor Morgan Robertson lançou o conto que no Brasil foi publicado pela editora Vermelho Marinho com o nome de Futilidade ou o Naufrágio do Titã, no qual relata aí a história do transatlântico Titã que afunda no Atlântico Norte depois de bater em um iceberg. Tá, mas é só isso? Bom, claro que não, né pessoal, as coincidências estão só começando. Se não bastasse o enredo premonitório, algumas características das embarcações são praticamente iguais. A primeira entre as coincidências é o nome do capitão. Nas duas ocasiões ele se chama Smith. O mês em que os acidentes aconteceram também é o mesmo, em abril. Outros detalhes técnicos também são bem próximos uns dos outros, como o comprimento do navio, velocidade em que ele navegava, número de botes e compartimento à prova de água, até mesmo o número de vítimas são bem parecidos, pessoal. A diferença entre os enredos é o que aconteceu no pós-acidente. No livro, depois de sobreviver à colisão, o ex-oficial da marinha inglesa John Rowland passa aí por uma série de aventuras, inclusive lutando com o temeroso urso polar.
Bem, talvez nessa parte o autor possa ter sonhado demais. O que justifica então a obra só ganhar notoriedade após o naufrágio do navio chamado verdadeiro, o Titanic. Previsão de William T. Stead. Bom, o livro citado no tópico anterior não foi a primeira e nem a única previsão do acidente. Pois é, galera. Um homem chamado William T. Stead, que trabalhava com jornalismo investigativo, escreveu em 1886 um artigo chamado Como um cruzeiro a vapor afundou na metade do Atlântico por um sobrevivente, em que ele falava sobre um acidente em que muitos morriam por não ver botes suficientes. Mais tarde, em 1892, ele retomou o tema publicando aí outro artigo que mencionava a empresa White Star e um de seus barcos que se chocava contra um iceberg. William Stead morreu a bordo do Titanic. Pois é, pessoal. Uns dizem que ele estava rezando, outros que ele estava lendo um livro. O passageiro japonês. Masabune Hosono era o único passageiro com o nome japonês no Titanic, e ele esteve na Europa estudando trens e ferrovias. Quando o navio começou a afundar, ele foi para o deck principal, mas percebeu que seria muito difícil sobreviver, já que a política de ocupação dos botes era de mulheres e crianças primeiro. E mesmo assim, ele conseguiu pular junto com outro homem em um dos botes. Infelizmente para ele, o que viria depois seria longe de uma vida em paz. Quando chegou ao Japão, Hosono percebeu que sua reputação não era nada boa, já que na época o país valorizava muito mais um homem que sofria uma morte honorável do que alguém que sobreviveu de forma vergonhosa. O rapaz chegou a perder o cargo público que ocupava naquela época, mas mais tarde conseguiu recuperá-lo, ainda que tenha seguido sendo ridicularizado por grande parte da sociedade japonesa naquela época. O verdadeiro colar do Titanic. No filme de 1997, o colar intitulado O Coração do Oceano recebeu todo um significado e uma história ali meio que fictícia, né? Isso tudo para agregar emoção à obra cinematográfica. No entanto, o pingente não foi totalmente inventado. Vou explicar aqui para vocês. A passageira chamada Kate Florence Phillips recebeu um colar de safira como presente de seu amante Henry Morley. A peça, de acordo com o que se conta, era extremamente cara e valiosa. Morley era dono de uma confeitaria e possuía uma riqueza invejável para aquela época. Depois de conhecer Kate, de apenas 19 anos, o homem decidiu que deixaria sua esposa e sua filha para trás para viver do lado da garota após uma viagem no Titanic. Kate conseguiu sobreviver sendo carregada pelo último bote. Morley, no entanto, não teve a mesma sorte. Mas a paixão dos dois resultou no nascimento de Ellen, 9 meses após aí o acidente. Em 1989, a filha de Kate, Morley, participou de um artigo em um jornal inglês, onde se emocionou a receber pela primeira vez uma foto de seu pai. Na ocasião, Ellen, já com 76 anos de idade, revelou que o colar de Kate ainda está com ela, tá? Bem como uma chave pertencente a uma das cabines do Titanic. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal para vocês. Bom, espero que tenham gostado, não se esquece de se inscrever aqui no canal, pois é extremamente importante, compartilha com algum amigo seu. Então é isso, até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.